Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso tema problema de pesquisa, hoje a gente vai ver os principais perfis de problemas para um trabalho científico. Nesse slide aqui, eu estou apresentando 6 tipos básicos assim, de problemas em função da experiência que a gente tem aqui dentro do programa. Na verdade, são 6 trabalhos que normalmente são recorrentes aí ao longo desses anos. O primeiro deles é a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre determinado assunto. O segundo é o tratamento de um problema no seu local de trabalho. O terceiro, avaliar o comportamento e desempenho de materiais, processos físico-químicos, estruturas e composições. O quarto, entender as características, comportamento de indivíduos, equipes, processos de negócio, de organizações e de empresas. Quinto, testar ou avaliar novos processos, métodos ou normas. E por último, desenvolvendo novos métodos e melhoria de métodos existentes para solucionar determinado problema. Tá? A seguir a gente vai ver cada um deles. E a ideia aqui, na verdade, é trazer um panorama para vocês de tipo de problemas que normalmente são tratados e como eles são tratados, para vocês começarem a imaginar como vocês poderiam desenvolver um trabalho de pesquisa, seja ele de mestrado ou de doutorado aqui no programa. Bom, o primeiro deles é a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre determinado assunto. Muitas vezes o problema é a necessidade de aprofundar o conhecimento de determinado assunto. Isso é válido quando o pesquisador pretende ampliar seus conhecimentos em um determinado domínio. Quer dizer, eu não conheço muito bem o uso de determinados aditivos no desempenho de determinado concreto utilizado para pontes, sei lá, uma coisa bem específica. Então, o que acontece? Eu não tenho como fazer pesquisa sobre isso, de repente, mas eu preciso conhecer mais a fundo esses comportamentos. Então, normalmente, esse trabalho, a gente trabalha com uma revisão bibliográfica ampla e sistemática. E você passa a usar os dados da literatura como a tua fonte de informação, a tua fonte de dados. E você faz uma espécie de meta-análise. Você analisa o conjunto de artigos que já se falaram sobre isso, mas não só para ler esses artigos, mas para tirar algo mais de dentro desses artigos. Tá? O resultado deve ser uma síntese crítica dos temas pesquisados ou uma análise comparativa entre as abordagens dos diversos autores, teorias, métodos, esse tipo de coisa. É importante que o trabalho não se torne uma cópia dos conteúdos, é claro, das bibliografias existentes. A contribuição do pesquisador é o seu metaposicionamento crítico em relação às várias abordagens identificadas. Quer dizer, ele usa aquilo como uma fonte de dados para entender mais sobre aquele problema. Veja bem, isso aqui é bastante comum na área médica. Então, o médico tem determinadas doenças raras lá, o cara tem um caso aqui com um artigo, outro caso ali, 3 casos aqui, ele junta tudo e faz uma análise conjunta e extrai mais conhecimento desse conjunto de artigos. Aqui a ideia é a mesma, não é só uma revisão bibliográfica, é mais do que isso. Tá? As técnicas de base desse tipo de trabalho são pesquisa bibliográfica, revisão sistemática e bibliometria. Tratamento de um problema no seu local de trabalho. Como a maioria dos nossos alunos aqui trabalha, então isso às vezes até é oportuno. Quer dizer, é uma dificuldade para o aluno, porque fazer mestrado, doutorado e trabalhar não é uma coisa fácil. Mas é uma oportunidade às vezes de você identificar algum problema que pode ser tratado lá no teu local de trabalho de maneira científica. Olha, o pesquisador delimita um problema de pesquisa associado à sua vida profissional, identifica um método científico que seja adequado à solução do problema, em seguida aplica o método visando obter um resultado satisfatório, ou usa o problema para coletar dados e realizar as análises. Então é bastante comum assim. Vou dar um exemplo da minha área de gestão. Então o nosso laboratório é a empresa, mas a gente não pode parar uma empresa para fazer alguns testes, manipular variáveis, por exemplo. Vamos mudar essa maneira de funcionar e ver o que acontece. Não é possível. Então, muitos alunos que trabalham com a gente lá na área de gestão, eles fazem um estudo de caso dentro da empresa onde eles trabalham, para a gente entender determinado processo ou comportamento em mais detalhe. Tá?
Então, na verdade, a gente leva a universidade dentro da empresa e a empresa se torna uma espécie de laboratório. O resultado do trabalho não pode ser apenas a solução do problema. A contribuição científica está em uma análise crítica do problema e na sua contribuição a nível de novos conhecimentos relacionados ao problema tratado e à solução. Os novos conhecimentos devem visar o aperfeiçoamento da solução ou a sua aplicação em um contexto específico, ainda não conhecido. Tipo, de repente alguém trabalha lá numa empresa de solos, sei lá, ou de obras, de infraestrutura, que faz estrada e depara lá de uma situação totalmente diferente, de um tipo de solo e comportamento ainda não foi estudado. Então, de repente, é uma oportunidade para coletar o material, fazer os testes, depois até, digamos assim, utilizando ali a situação prática para fazer um teste, esse tipo de coisa. Mas ele tem que gerar conhecimento, não pode só resolver, não, vamos compactar dessa maneira, vamos usar esse tipo de base, não, isso aí é a solução. O aluno tem que caracterizar o conhecimento que ele trouxe para a área com aquela oportunidade que ele teve de estudos, ok? A dificuldade dessa abordagem está no tempo necessário para tratar o problema e obter algum resultado que pode ser longo. Então, por exemplo, às vezes você vai aplicar alguma coisa ou vai estudar um determinado aspecto que vai levar, sei lá, 5 anos para ser implementado. Mas o mestrado você tem 2 anos para fazer e o doutorado 4 anos. Então, às vezes tem esse aspecto. Você depende daí do prazo da empresa, da organização, e isso às vezes atrapalha um pouquinho os trabalhos. Os caras cancelam lá o projeto, por exemplo, dentro da empresa, e o teu projeto por tabela acaba sendo cancelado, você tem que buscar uma alternativa. Então, esse é um aspecto que tem que ser considerado. Os métodos procedimentais de base para esse trabalho são pesquisa de campo, estudo de caso, pesquisa participante e pesquisação. Esses métodos todos a gente vai ver em aulas posteriores, que a gente chama de métodos de procedimento. Vamos lá. Avaliar o comportamento e desempenho de materiais, processos físico-químicos e estruturas. Nesse caso, a pesquisa está sempre associada a um objeto físico. Então, eu estou vendo lá um sistema de tratamento, um material compósito, uma estrutura que eu estou analisando. Quer dizer, eu estou verificando um objeto. E, normalmente, também, esses trabalhos são trabalhos experimentais. Tá? O experimento pode ser real ou virtual. O real ele reproduz o mais fielmente possível o fenômeno a ser estudado por meio de um corpo de prova, protótipo ou modelo. Na área de materiais isso é comum, quer dizer, o famoso corpo de prova, onde você reproduz, por exemplo, um novo material, um material compósito lá, você reproduz exatamente o que ele vai ser dentro de um padrão, tamanho definido pelas normas, de um corpo de prova que você possa avaliar o seu desempenho. Tá? O protótipo é um produto ou uma estrutura num tamanho, às vezes o modelo num tamanho reduzido, esse tipo de coisa também pode ser aplicado. Tá? Mas é um pouquinho mais difícil, porque normalmente é mais caro para ser feito. Né? E daí você tem também o modelo, o experimento virtual, que representa uma situação real através de um modelo matemático ou computacional. O pessoal de estruturas usa bastante isso. Às vezes eu tenho estruturas que têm formas bastante variadas e você quer avaliar o efeito de uma vibração, o efeito do vento, o efeito de um terremoto, eventualmente, você não tem outro jeito que senão simular essa situação. Tá? Nesses casos, normalmente as ferramentas para esse tipo de trabalho são o método experimental, primeiro para gerar dados, modelos matemáticos para fazer esses modelos virtuais, os modelos de simulação já específicos para simulação e certamente a análise estatística. Porque todos esses métodos normalmente geram dados e o complemento da pesquisa normalmente é feito com base na análise estatística. Entender as características, comportamento de indivíduos, equipes ou empresas. Então, nesse caso, a pesquisa estará sempre associada ao fator humano, indivíduo ou grupo de indivíduos. Então, o indivíduo, tudo bem, mas o grupo pode ser ali o grupo de projetos, pode ser uma área de uma determinada empresa, pode ser a empresa como um todo. Para estudar essas características, comportamentos ou opiniões dos indivíduos ou organização, é necessário um levantamento adequado de dados. Esses dados podem ser obtidos normalmente por meio de questionário, entrevista, formulário eletrônico, enquetes, observações de loco.
Normalmente você vai observar e coletar esses dados que posteriormente vão ser tratados. Às vezes são dados qualitativos, que é o caso da entrevista. Daí tem softwares e métodos para tratar esses dados. Às vezes por observação. Eu lembro do trabalho do professor Krieger lá, que as alunas observavam, por exemplo, o comportamento do pessoal na Praça do Japão lá, em relação ao sol, ao vento, à sombra, ou seja, sabendo como esses fatores influenciavam no comportamento dos usuários desse espaço. Esses dados eram anotados e depois eram tratados estatisticamente. Tá? Os dados devem ser tratados com ferramentas de estatística ou de análise de conteúdo, para fazer uma avaliação dos resultados com o objetivo de chegar a determinadas conclusões. Ou seja, como se comporta, por que aquela pessoa se comporta, sai do banco quando está frio, ou quando faz sombra, ou quando tem muito sol. Ou seja, você começa a entender esses comportamentos. Tá? Os métodos mais adequados para esse tipo de trabalho são o survey, o estudo de campo, o estudo de caso e o método observacional. Eu uso bastante o survey. A gente faz muito questionário, por exemplo, que aplica em empresas, para saber como é que funciona o sistema de gerenciamento de obras, a estratégia, a organização dessa empresa. Na verdade, daí a gente trata estatisticamente depois esses dados. Outro tipo de trabalho que aparece bastante é testar ou avaliar novos processos, métodos ou normas. O problema pode ser caracterizado como a necessidade de se avaliar a aplicação de uma técnica ou método já implantado, com o objetivo de avaliar seu desempenho e propor melhorias. Ao final do estudo, o pesquisador deverá trazer uma contribuição que caracterize uma adição de conhecimento em relação ao objetivo que foi avaliado. Ou seja, não adianta ir lá só aplicar o método ou a norma e resolver o problema. Eu tenho que, de repente, aplicar em diferentes contextos e comparar o desempenho, as dificuldades de implantação, ou seja, gerar algum conhecimento que possa ser utilizado posteriormente de uma nova aplicação. Então, o importante aqui não é a aplicação em si, mas é gerar conhecimento sobre aquela aplicação e poder isso ser agregado à massa de conhecimento para ser aplicado em uma nova aplicação. O teste e a avaliação comparativa entre os métodos e técnicas de engenharia também são temas interessantes de pesquisa. No sentido assim, isso melhora aqui, isso leva em conta esses aspectos, isso tem efeito nesse desempenho. Veja bem, eu não estou interessado tanto na aplicação, mas como aquela aplicação vai se comportar. O método indicado assim, para esse tipo de trabalho é o estudo de campo, o estudo de caso, apoiado por extensa pesquisa bibliográfica, e o método comparativo. Por último, nós temos o desenvolvimento de novos métodos ou melhoria de métodos existentes. Apesar de ser um tema comum em trabalhos na área de engenharia, esses trabalhos são difíceis de serem desenvolvidos satisfatoriamente. A dificuldade reside no fato que, para ser científico, esse tipo de trabalho precisa provar que a proposta de um novo método ou melhoria é realmente vantajosa, mais vantajosa que as abordagens existentes. Mas para isso, veja bem, é uma tarefa extensa porque demanda a necessidade de se fazer uma aplicação completa da proposta e de se avaliar seus resultados. Isso pode levar muito tempo e exigir a aplicação de múltiplos estudos de caso. O que isso significa? Eu desenvolvi com base no conhecimento, com estudo, com várias técnicas, um novo método, mas veja bem, eu tenho que ser empírico, eu tenho que ir lá aplicar, eu tenho que provar que aquilo funciona, eu tenho que mostrar qual é o efeito daquele novo método no sistema e tentar explicar por que isso está acontecendo. Então eu vou ter que fazer a aplicação e de preferência ter um grupo de controle. Não vou fazer a aplicação, vou usar uma outra alternativa e comparar os resultados para entender o que aquele método, aquela proposta realmente está melhorando, onde que ela está agindo. Ou seja, eu estou gerando conhecimento sobre essa aplicação, sobre o impacto disso no local onde eu estou aplicando. Tá? Então, normalmente é uma coisa mais difícil de ser feita, fica reservado mais aos estudos de doutorado, que tem mais tempo para eventualmente poder fazer essas aplicações e poder fazer a comparação dos resultados. Nos últimos anos tem aparecido a abordagem do Design Thinking, que na verdade o que é? É uma técnica que tenta sistematizar esse processo. Tá? Quando você tem um problema onde você vai aplicar ações sistematizadas para resolver,
mas dentro de uma abordagem científica, esse tipo de abordagem tem ajudado bastante. Mas é uma coisa que tem surgido assim com mais força na engenharia nos últimos 5 anos. Então não está ainda muito consolidado, mas é uma alternativa metodológica que torna daí o trabalho mais científico. Bom, a atividade dessa aula, na verdade, é uma continuação do que vocês já estão fazendo. É vocês continuarem agora definindo o tema, o problema, a delimitação e estabelecer a questão, o problema da sua pesquisa. E vocês vão fazer, na verdade, outros itens ao longo do curso. E ao final a ideia é que vocês estejam com todos os itens necessários aí para ter o projeto de pesquisa de vocês. É isso aí, pessoal. Obrigado. Por hoje é isso. Continuamos na próxima aula. Até mais.